A paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para ministrar a nossa aula da escola dominical. Eu quero que você acompanhe aí na sua Bíblia, pegue a palavra do Senhor e abra em Mateus capítulo 7, primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Jesus Cristo escreveu o evangelista Mateus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. O assunto da nossa lição é fortalecendo a família. Assunto da lição maravilhoso, fortalecendo a família. O texto áureo está lá nesse texto que eu falei para os irmãos, Mateus capítulo 7, versículo 24. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que maravilha! E a verdade prática diz o seguinte: fortalecer a família é o resultado da mudança do nosso relacionamento uns para com os outros e para com Deus. Glórias a Deus por isso. É um tema muito importante para os dias atuais. O tema que fala sobre o fortalecimento da família. Esse período que nós passamos agora em isolamento social, muito importante foi você ter uma família fortalecida no Senhor. Uma família que realmente está sedimentada na rocha, porque a ventania passou, porque a tempestade atingiu muitos lares, porque a pandemia ela trouxe muitos problemas de relacionamento, mas para os lares cristãos que estão sedimentados na rocha, que estão alicerçados na palavra de Deus e que fortaleceram as suas famílias durante os anos, puderam experimentar momentos aprazíveis. Momentos de louvor, momentos de adoração a Deus, momentos de comunhão, de intercessão, de orar pelas almas, pelas pessoas que estavam em situação difícil nos hospitais. E agora esse tema da lição é um tema muito atual para nós, porque fala justamente sobre esse momento, o momento de fortalecer a família. Ou seja, eu não posso deixar fortalecer a minha família quando eu estiver no meio do vendaval. Eu não posso deixar para fortalecer a minha família quando eu estiver passando em meio a um deserto. Muito pelo contrário. Se você for perceber, os exércitos das nações, eles se preparam para um momento difícil, para um momento de guerra. Assim mesmo é com a nossa vida espiritual. Nós temos que, no momento da bonança, no momento da tranquilidade, nos preparar para o momento ruim, para o momento do opróbrio, para o momento da dificuldade. Ou seja, o fortalecimento da família é algo que nós devemos que fazer, nós temos que fazer diariamente, prevendo que um dia a nossa família passará por um momento difícil. E esses momentos que passamos agora há pouco e nós estamos passando são momentos difíceis. E momentos em que a família ela foi testada, momento em que a família ela foi provada. E nós temos certeza de que Deus ele se manifestou nos lares, se manifestou nas casas. E aqui a lição de hoje fala sobre isso. Como o cristão ele deve fortalecer a sua família. Como ele deve cultivar o seu lar para que seu lar seja um local perene. Para que seu lar seja um abrigo inviolável. Inviolável das agruras do mundo. Inviolável de tudo aquilo que o mundo traz. E olha só, a palavra do Senhor nos traz esse texto aqui, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha só que coisa maravilhosa. O texto sagrado aqui nos fala o momento em que Jesus está explicando a importância das suas palavras, está explicando o quanto é importante a palavra de Deus, o quanto é importante você cultivar a Bíblia, você estudar a Bíblia em casa, o quanto é importante você falar sobre a palavra de Deus para os seus filhos,
você repassar isso para os seus irmãos, para os seus parentes e principalmente para aqueles que estão junto com você, lá no abrigo do seu lar. Jesus está falando o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Então, olha só, é muito comum as pessoas ouvirem a palavra de Deus. Ouvem como, pastor? Ouve dentro do ônibus, ouve através de uma canção, a palavra cantada, ouve através de uma ministração na igreja, ouve através de um DVD, ouve através de um MP3, só que não pratica as palavras. Ou seja, apenas escuta as palavras. Ela até causa nessa pessoa uma sensação de sentimentalismo, uma emoção, mas não consegue mudar o coração dele. E não é porque a palavra é inapta para isso, é porque o seu coração está petrificado. E aqui Jesus está falando o seguinte: todo aquele que escuta, que ouve estas palavras, as palavras que Jesus diz, que ele fala as minhas palavras, e as pratica, será comparado ao homem prudente. Então olha só, a prudência do coração do homem não está na cautela, não está na calma para fazer as coisas. Alguém pode dizer o seguinte: fulano é prudente porque ele é muito calmo. Não é essa prudência. Alguém é muito zeloso porque ele faz tudo com muita tranquilidade, ele faz com muita meticulosidade as coisas. Isso não é uma virtude para Deus. Na verdade, está dizendo aqui que o homem prudente é aquele que ouve as palavras de Jesus e o que? E as pratica. Esse é comparado com o homem que construiu a casa sobre a rocha. E Jesus diz: veio a tempestade, veio uma ventania, o vento tomou conta daquele lugar, veio um momento difícil, veio a pandemia, veio o momento de isolamento social, mas aquela casa fortalecida na rocha, que é a palavra de Deus, persistiu. E aqui Jesus também está falando do outro tipo de homem, o outro tipo de ser humano, aquele que não é prudente. Quem é? Aquele que escuta as palavras, mas não as pratica. Aquele que olha para a palavra de Deus e até sensibiliza o seu coração, mas não pratica essa palavra. Não aperfeiçoa o seu caráter, o caráter de Cristo, muito pelo contrário, continua com o caráter de alguém que quer o tempo todo brigar, quer o tempo todo se mostrar violento, se mostrar que pode mais do que alguém, pisar em alguém. Ei, irmão, irmã, a palavra aqui está nos dizendo, Jesus contando ao nosso coração: olha, aquele que escuta minhas palavras e as pratica, ele é prudente e é comparado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Ao passo que aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, ele é comparado com um homem insensato, aquele que edificou a sua casa sobre a areia, aquele que não se preocupou com alicerce, aquele que não se preocupou com viga, aquele que não se preocupou com uma base para construir a casa. Muito pelo contrário, viu a areia e construiu ali. E aí Jesus conclui dizendo o seguinte: e caiu a chuva, transbordaram os rios. Olha só, a chuva é algo que cai normalmente na nossa vida. Você hoje pode estar num dia de sol brilhando na sua vida. Pastor, eu estou num momento assim que está decolando a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha vida amorosa. Eu estou assim num local, num momento muito bom. É mesmo, irmão. Só que uma hora a chuva pode cair. Você pode estar num momento muito bem agora, mas você tem que sempre se preparar para estar bem nesse momento de tranquilidade e no momento que a chuva cair. E Jesus está falando que a chuva caiu, transbordaram os rios. Olha só, além da chuva ter caído, houve outro fenômeno da natureza, o rio que passava transbordou. Ou seja, além da chuva vir de cima, veio outra chuva de baixo também, muita água de baixo. E o que aconteceu? Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Ou seja, Jesus utiliza uma metáfora aqui para trazer ao nosso coração o que é a verdade. A verdade é que quando o ser humano, quando o homem e a mulher, não precisa ser o homem e a mulher de Deus não, quando o homem e a mulher escutam a palavra do Senhor, meditam nessa palavra, gravam em seus corações e praticam. Não posso só meditar, não posso só gravar no meu coração, eu tenho que meditar, gravar no meu coração e praticar. 3 ações são obrigatórias para que eu possa me comportar como um homem prudente.
3 comportamentos são forçosos para que isso aconteça, para que eu seja um homem prudente e vitorioso. Eu tenho que escutar a palavra, ler, contato com a palavra. Eu tenho que meditar nela e eu tenho que praticar. Se eu apenas escutar e meditar, eu vou ser só um conhecedor da palavra. Eu conheço muito a palavra, sei a Bíblia de capa a capa, entendo muito da teologia, mas não pratico no meu coração, não pratico na minha vida do dia a dia. Não faço com que essa palavra se manifeste através dos meus atos do dia a dia, através da minha forma de me conduzir. Muito pelo contrário, quando me conduzo, sempre deixo a desejar no meu testemunho de crente. Aqui Jesus está nos ensinando, olha, escutar a palavra, meditar nela e aplicar no seu dia a dia, ou seja, praticar o que está na palavra, é o que me faz ser um homem prudente. E esse homem prudente é aquele que se caracteriza como o que constrói e edifica a sua casa sobre a rocha. E não adianta o vento, não adianta a tempestade, não adianta a chuva, não adianta o rio subir, a casa permanecerá. Ao passo que o insensato construirá a sua casa na areia. E ele pode até construir um patrimônio, ele pode até ter uma família numerosa, ele pode até agora estar decolando, como eu acabei de dizer, né? Ele pode estar bem financeiramente, bem afetivamente, mas em algum momento a sua casa irá desabar. Quando o vento, quando o rio subir e quando a chuva cair. Então que você guarde essa palavra no seu coração. A mensagem aqui da lição fala para nós sobre o fortalecimento da nossa família. E o comentarista da lição ele separou em 3 tópicos. Ele disse que nós temos que fortalecer a nossa família em 3 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão espiritual. Nós temos que cultivar a nossa família como um local de abrigo espiritual. Eu não posso me abrigar espiritualmente só apenas na minha célula. Eu não posso ter como abrigo espiritual apenas a minha igreja. Quando eu estou na igreja eu estou abrigado espiritualmente. Não. A minha casa, a minha família, o meu lar tem que ser um local de abrigo espiritual. E como eu consigo isso, pastor? Praticando a palavra, lendo a palavra em minha casa, tendo momentos de oração na minha casa. Eu tenho que me recolher e orar na minha casa. Eu tenho que passar isso para meus filhos. Eu tenho que passar isso para minha esposa. Você, irmã, tem que passar isso para o seu esposo também. Vocês têm que orar juntos por um propósito, pelos filhos, orar pelo futuro da sua família. E por último, como a lição fala também, nós temos que viver na nossa casa uma dependência de Deus. E isso é mais difícil. Muitas vezes eu leio a palavra, muitas vezes eu consigo ter um momento de reservado para orar, mas eu não consigo depender integralmente de Deus. Eu sempre tenho falta de fé. Eu sempre, no momento em que eu estou em situação desfavorável, eu quero procurar homens, eu quero procurar alguém para resolver a minha situação, eu quero desabafar no Facebook, eu quero lançar nas redes sociais lá todo o ódio que eu tenho, toda a bilis que está atacando aqui a minha vida, e eu não me socorro do Senhor, entendendo que eu dependo integralmente de Deus. Então a nossa casa tem que ser um local de bênção, tem que ser um local de oração, tem que ser um local de louvor a Deus, tem que ser um local de leitura da palavra, mas principalmente tem que ser um local em que todos entendam que dependemos integralmente de Deus para sobreviver, para vencer, para conquistar, e tudo que nós conseguimos realizar, só realizamos porque Deus assim o permite, porque Deus assim coordena para que façamos. Creia nisso, meu irmão. O comentarista da lição falou, além de ser um local fortalecido espiritualmente, a nossa família, o nosso lar tem que ser um local também fortalecido sentimentalmente. É verdade. Às vezes nós estamos tão ocupados com o dia a dia, com o trabalho lá de fora, com o trabalho secular, com a faculdade, com as nossas missões do dia a dia, que nós nos esquecemos de fortalecer sentimentalmente a nossa família, de dar carinho para nossos familiares, de acolher as pessoas que estão na nossa casa. Nós queremos acolher as pessoas lá da rua, nós queremos resolver problemas de pessoas que estão longe de nós, até em outros estados, outros países, mas não olhamos para quem está na nossa casa, com vários problemas sentimentais. Às vezes é a falta de um abraço, a falta de uma palavra, a falta de um sorriso,
E nós estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, às vezes até com a igreja também. Preocupados que dê certo a nossa célula, o nosso culto, e não nos preocupamos que as pessoas estão dentro de casa. Nós temos que nos preocupar sentimentalmente. A importância do amor entre os membros para a construção de uma felicidade. O amor entre os membros é algo importantíssimo. O amor entre os membros da família. Tocar o coração. Ou seja, cada um de nós tem que se sentir amado dentro de casa. E você, papai, mamãe, você, irmão, irmã, você que é líder de uma casa, líder de um lar, você tem que coordenar essas ações afetivas, ações que tragam verdadeiros sentimentos para as pessoas que estão na sua casa, para que elas possam se sentir amadas, acolhidas, recebidas. Nós temos que decidir amar essas pessoas e amar com todos os problemas que elas têm. São pessoas que fazem parte da sua família. E não é raro nós encontrarmos irmãos que não perdoam seus irmãos. O pai que não perdoa a sua filha, a filha que não perdoa o seu pai, o filho que não perdoa a mãe que não perdoa o pai, a esposa que não perdoa o esposo. E olha, meu irmão, minha irmã, fortalecer a família é fazer com que a família seja sentimentalmente sadia. Nós temos que primar por essa saúde sentimental da nossa família. E os lares estão se destroçando. Os lares estão se desagregando em função de que as pessoas viraram individualistas. As pessoas acham que, olha, eu estou feliz e estou pronto. Eu não tenho que me preocupar se meu parceiro está feliz, se meu esposo está feliz, se minha esposa está feliz. Está dando tudo certo na minha faculdade, por que eu vou me preocupar se meu pai está com problema? Não. Está dando tudo certo no meu trabalho, por que eu vou me preocupar se a minha filha está com problema? Não posso fazer assim. Eu tenho que me preocupar sentimentalmente com a saúde da minha família. E por último, o começo da lição fala para nós que nós temos que fortalecer a nossa família socialmente. Ou seja, a família tem que ser um lar e tem que ser um local socialmente sadio, onde a comunicação impere, onde eu possa estar o tempo todo verificando como eu me comporto dentro da minha família. Como eu estou aqui socialmente, eu tenho saído com meus filhos, eu tenho feito algum programa social com eles, ou eu estou 100% dedicado ao meu trabalho, a conquistar patrimônio, conquistar dinheiro, ou então 100% voltado ao meu trabalho eclesiástico também, e não quero saber da minha família, não me preocupo com a minha família. Não, eu tenho que me preocupar se eu tenho dado tempo para essa família. Eu tenho tido tempos em coletividade com a minha família, nós temos tido tempo juntos, nós temos buscado melhorar esse tempo, aumentar esse momento juntos. Deus, Ele se alegra ao ver uma família em comunhão. E a família não está só em comunhão quando está dentro da igreja. A família não está só em comunhão quando está louvando a Deus. A família está em comunhão durante o almoço, durante o café da manhã, durante os momentos de lazer, assistindo um filme, viajando. Esses momentos são momentos que trazem alegria ao coração de Deus, porque foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem para viver em família. Deus criou o homem para ser social, para ser um indivíduo que vive socialmente, que vive em grupo. E quando Ele criou a família, e nós sabemos disso, a família ela é um projeto de Deus. E se ela é um projeto de Deus, é um projeto sadio, saudável, onde as pessoas vivam de uma forma plena, socialmente, espiritualmente, e estejam dentro da família sendo amadas. Eu pergunto, como você tem se comportado? Qual o tempo que você tem dado para a sua família? Você tem dado o melhor tempo também para a sua família? Você tem saído com a sua esposa? Você tem reunido com seus filhos? Você tem perguntado a eles como está na escola, na faculdade? Você tem compartilhado com eles os seus problemas? Você tem orado com a sua família? Você tem se reunido com eles? A família hoje, ela sofre vários ataques. A família cristã, ela diuturnamente ela é atacada pela internet, pela televisão, pelos grupos que pregam a quebra dos valores, os grupos que não acreditam no sucesso da família, os grupos que pregam que o homem tem que viver sozinho, a mulher sozinha também, os grupos que pregam que ninguém é importante, que todo mundo tem que viver a sua vida em particular. Irmão e irmã, a palavra de hoje
E a lição de hoje nos traz ao coração o que Deus quer para a família. Deus quer o fortalecimento da família. Que a família seja fortalecida no Senhor. Que a família seja fortalecida na graça de Deus. E que a bênção de Deus esteja na sua casa. E eu quero concluir com a aplicação pessoal, que diz o seguinte: o lar cristão é o melhor lugar para se formar bons cidadãos, úteis para o serviço do Estado e o equilíbrio da sociedade. Fortalecer a família deve ser objeto constante do nosso mais sagrado esforço e das nossas orações. Que coisa maravilhosa! Fortalecimento da família deve ser algo que nós temos que buscar todos os dias. Não importa o esforço que você faça, meu irmão. Não importa o que você tem feito para fortalecer a sua família. Deus quer que você faça mais. Deus quer que você tente cada vez mais. Deus quer que você lute por isso. Fortaleça sempre a sua família. Esteja buscando a sua família em oração com eles, com os membros da sua família, orando uns pelos outros, orando pelo nosso ministério, orando pela nossa igreja, orando por aqueles que estão evangelizando e muito mais do que isso, em comunhão para juntos estarmos caminhando para a glória de Deus. Eu quero orar por você. Deus maravilhoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor, e queremos Te agradecer por esses momentos, Deus, e Te pedir, meu Pai, Senhor, vai levar um alento a cada família neste momento, Senhor. Oh, Deus, que cada família possa abrir os seus corações, Senhor, para ter momentos contigo, Senhor. Momentos, oh Pai, de estudar a Tua palavra, Senhor, de meditar na Tua palavra, Deus, de se alimentar, Deus, das Tuas verdades, Senhor. Te pedimos isso agora em oração, Senhor. E que Tu possa, Senhor, visitar cada lar, Senhor, visitar cada família. Oh, Deus, com prosperidade, com saúde, Pai. Visita com intervenção aqueles que precisam, Senhor. Oh, meu Deus, Te pedimos isso agora em oração, profetizando a vitória na vida de cada servo Teu e de cada serva, e que assim seja, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão.